Bom dia, graça e paz, amada Igreja do Senhor. Amém. E como vocês estão? Estão felizes? Estão à vontade? Acordaram já, né? Porque domingo de manhã dá uma preguiça de levantar, né? Você pode assim, não ter nada para fazer ou ter alguma coisa para fazer, mas a preguiça não muda. É tão gostoso, né? Poder acordar e ficar em casa. Bom dia, Silvia. Tudo bem, minha linda? E saber que você não precisa fazer nada. Quer dizer, eu já acordei, já fiz tanta coisa, gente. Porque por mais que a reforma grossa, assim, dentro de casa já acabou, ainda tem algumas coisas para fazer, né? E nós estamos mexendo agora, voltamos, né, a mexer no banheiro. Bom dia, Tayane linda. Voltamos a mexer aqui no banheiro. Voltamos não, Ilha, né? Que eu só sou da equipe da limpeza. Vou passando e limpando depois, né, de tudo. Foi o que eu tava fazendo hoje, dando uma lavada lá no fundo, né? E aí a gente acaba, né, já entrando no ritmo do domingo, assim, né? Tirando toda a preguiça. Obrigada. Hoje a minha ajudante tá diferente. E nós estamos aqui, gente, já é assim, praticamente o último domingo, porque pro último domingo de live, que vai ser semana que vem, dia 28 de abril, mais lindo dia do mês, meu Deus, tá chegando, gente. Ah, que legal. Que mês incrível que eu passei, viu? É sério, gente. Faltam 7 dias só. Então, assim, amanhã vai ser a última segunda e depois a última. Olha, gente, contagem regressiva pro fim dessas lives e pro começo de algo que eu nem sei o que é. Quem tá ansioso aí, quem tá triste aí, né? Ah, não sei, gente, eu tô sentindo que eu vou sentir falta das lives, assim. Mas eu já pedi pra Deus, assim, se for da vontade dele, planejar alguma outra coisa para nós, né? Pra mim, tem sido muito bom, de verdade. Eu tô me surpreendendo com o retorno que essas lives estão dando pra minha vida através de Jesus, sabe? Achei que eu ia impactar as pessoas, e assim, tá, impactou, mas eu acredito que não tenha ninguém mais impactado do que eu. Não tenha ninguém mais surpreso do que eu com essas lives. Fazer isso tem sido assim realmente, gente, vou fazer. O que Deus colocar no meu coração e a gente vai estar fazendo. Eu gostei muito da experiência e vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas eu aprendi isso com psicólogos e tudo, estudando algumas coisas sobre isso, que 21 dias, que é hoje, quando você consegue ter a disciplina de fazer essa coisa durante 21 dias, independente do que seja, ela passa de um hábito, ela se torna um hábito na tua vida, né? O cérebro, depois de 21 dias, ele automatiza esse padrão, ou seja, ele te impulsiona. Então eu acredito que a hora que eu acabar as lives, o cérebro vai ficar falando, você vai fazer live hoje? Você vai fazer live hoje? 8 horas tem live, 8 horas tem live, 10 horas tem... Ai, gente, eu não vou deixar essa chama apagar não, né? Porque minha resistência a isso é muito grande. Mas eu creio e nesses últimos dias eu tô vendo realmente assim, Deus sendo tão pontual e tão maravilhoso que realmente não tô sentindo vontade de não parar. E acredito que isso nasceu primeiro no coração de Deus, é por isso que eu tô sentindo isso também. Então aguardemos aí os novos episódios, né? Da série Jesus e Michelle Emília. Ai, gente, fala umas coisas, né? A Bia fica, ai mãe, você fala umas coisas, você faz umas coisas, fala, mas essa sou eu, né? Não dá pra eu vestir uma roupa e vir aqui, mudar a minha voz. Ah, gente, eu sou eu e, né? É importante que Jesus gosta de mim. É importante que você que tá aí me assistindo, você gosta de mim. E tá tudo bem. E o que ele não gostar e o que não agradar ele vai me dizer. E a gente vai melhorando, né? Porque essa é a nossa vida. Então você ora por mim e pra mim, pra gente começar essa live, que eu oro por você, pra que Deus venha a abrir o teu coração de forma
e de forma assim inigualável, para que você receba tudo o que Ele tem para nós hoje. Amém? Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por esse domingo tão glorioso, por essa manhã gloriosa, Pai, a qual o Senhor nos presenteou com um dia tão lindo, Pai. Em nome de Jesus, ele será um dia lindo, porque a Tua presença não nos deixará, porque a Tua presença, Senhor, não se apartará de nós. Pai, eu declaro em nome de Jesus que esse domingo será um domingo diferente nas nossas vidas. E mesmo que as situações adversas e mesmo que o mal tente nos submergir, nós estaremos tão fortes, Pai, nós estaremos tão cheios de Ti, nós estaremos tão cheios da Tua presença, que isso não vai, Senhor, nos atingir. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entregar a Ti nesse dia chamado hoje, tudo aquilo que o Senhor espera de nós, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem já guardado e reservado para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos desfrutar na íntegra. Que nós possamos ter muita fome, muita sede de tudo aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesse dia chamado hoje. Que nós não fiquemos distraídos, Pai. Que nós não fiquemos, Senhor, às vezes confortáveis, mas que nós possamos, Senhor, abrir. E não só abrir, mas rasgar os nossos corações a Ti. Rasgar, Senhor, os nossos corações a Ti, fazendo com que a nossa mente seja renovada através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, e que nós possamos vivenciar experiências maravilhosas em Ti, Pai. Que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita em nós na plenitude que ela é e carrega, Pai. Em toda a sua totalidade, nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos abençoa e nos surpreende, Senhor, com os desejos dos nossos corações quando nós nos deleitamos em Ti. Mas nós queremos, Senhor, nos deleitar em Ti a ponto de a nossa vontade ser totalmente secundária, de a nossa vontade ser totalmente inútil, quando o satisfazer a Ti, o agradar a Ti, seja, Senhor, o nosso objetivo de vida. E nessa manhã, Senhor, nós declaramos que não vai ser diferente. Que o Senhor venha, Senhor, que Sua presença venha até esse lugar e nos constranja de maneira sem igual. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco em Tuas mãos a vida da minha casa, da minha família, Pai. Protege-os, blinda-os, esconde-os debaixo de Tuas asas. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. E eu entrego a Ti, Senhor, essa manhã. Eu entrego a Ti, Senhor, essa live. E seja feita a Tua vontade, não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. E vamos, né? E ontem falei para vocês um pouquinho a respeito de expectativa e esperança. Eu falo um pouquinho porque sempre tem tantas coisas para ser faladas, tantas coisas para ser explanadas, né? Que se a gente pegar uma linha assim e seguir, a gente fica assim mais que uma hora com certeza falando, né? Mas é que nem eu disse, eu tô realmente obedecendo ao Senhor no que dizer, no que falar, como falar. Esses últimos dias de lives não tem nenhum tipo de planejamento, né? Tem assim, o planejamento que o Senhor já fez e que eu sei que contém cada dia. Hoje nós estamos no dia 21. 21 dias, gente, eu nem acredito. Não, é sério. Eu nem acredito. 21 dias hoje. 21 dias. Gente, 21 dias. É muitos dias, né? É muitos dias. São 21 horas já completas, assim, né? De vocês me ouvindo falar, de vocês me ouvindo. Gente, que incrível, né? E assim, mais incrível, eu consegui, gente. Nem um dia aconteceram algumas coisas, mudou o horário, mas foram todos os dias assim, eu achei que eu não ia dar conta, assim, de permanecer os 21 dias. Fiquei com medo de acontecer alguma coisa, mas quando é algo realmente da parte de Deus, né? As coisas vão acontecendo de forma tão orgânica. A gente nem precisa, assim, né, se esforçar tanto
ou se preocupar, ou ficar pensando o que vai ser e como vai ser, e de como que, né? Não, a gente vai simplesmente andando sobre a palavra que foi liberada e a gente vai vivendo assim o extraordinário de Deus, que é tão lindo, né? Que é tão maravilhoso assim. E hoje eu quero repartir algo com vocês, que eu queria repartir ontem, mas hoje vai rolar. O Senhor estava falando comigo isso pela manhã hoje. E ele estava falando a respeito dessa palavra que ele ministrou ao meu coração. O ano passado, o Senhor me deu uma palavra, então me deu um projeto também, em que assim, foi algo muito assim, vapt-vupt. Foi algo que eu pensei que ia tomar proporções muito grandes, né? Que é o projeto 5 pães, 2 peixinhos. Eu acredito que isso ainda está no coração de Deus, está no meu coração, para virar algo muito grande. Eu creio que vai virar. Mas naquele momento, assim, em específico, em que o Senhor me pediu para chamar algumas meninas, né? Meninas, porque, né, vista de mim, eu tenho o dobro da idade delas, para estar comigo nesse projeto. E o Senhor foi, assim, revelando a respeito disso, coisas incríveis, e nós vivemos também dentro desse projeto coisas incríveis e assim coisas também que nos ajudou a dar um passo a mais, um nível a mais em questão de projeto social, em questão do que as pessoas realmente querem, em questão do que elas precisam e em questão do que elas querem usar-nos. Foi muito legal, assim. A gente fez algumas visitas, foram poucas, né, Thay? Acho que foi duas? Durante? Acho que foram duas, se eu não me engano, assim. Eu me lembro de uma, assim, com muita clareza, mas eu me lembro dessa outra visita também, mas eu não lembro, assim, com tanta clareza. E nós fizemos, assim, a gente fazia visitas, mas o mais interessante é que nós nos reuníamos. Foi 3? Foi 3, gente. Nossa! Foi até bastante pelo período curto que nós fizemos. Mas aí Deus colocou algo no meu coração a respeito dos 5 pães e 2 peixinhos. Tudo começou assim. O Senhor disse pra mim, 5 pães e 2 peixinhos. E eu fiquei, oi, tudo bom? 5 pães e 2 peixinhos. Legal, né? Todo mundo sabe dessa história, todo mundo já ouviu essa história, todo mundo sabe assim o que aconteceu, que foi um milagre incrível, que foi alimentado uma multidão, né, Deus? E eu lembro que o Senhor começou a me falar assim, mas tem mais coisa do que 5 pães e 2 peixinhos. Tem mais coisas do que um milagre que aconteceu para alimentar multidões. Tem mais coisas que são importantes e que precisam ser repartidas. Então eu comecei, fui para a palavra, fui estudar essa palavra e ela está escrita em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. E cada discípulo, né, a não ser Lucas, que não era discípulo de Jesus, mas cada discípulo e Lucas em específico que falou sobre isso, eles retratam assim com detalhes, mas cada um tem uma visão, cada um estava num lugar diferente quando tudo isso aconteceu, né? Então, assim, eu vejo assim o evangelho sinóptico, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles carregam, assim, João um pouquinho menos do que Mateus, Marcos e Lucas, mas eles carregam em si, assim, algo muito, muito, muito rico, muito poderoso. Bom dia, Jessiquinha, já acordou, criança? E eles carregam em si algo muito poderoso, né? É muito poderoso a forma como eles falam e os detalhes que cada um dão. E eu comecei a estudar, então, essas passagens e foi assim, eu fui descobrindo coisas assim incríveis, incríveis. Eu fui descobrindo, né? É como se eu fosse espertona pra isso, né? Quase que eu falei uma bobagem aqui agora, mas tudo bem, me segurei. Eu falo, tô parecendo com fulano, mas aí ele falou, olha aí, querida, não pode falar essas coisas na internet, senão você leva processo. Mas entendedores entenderão, acho que vão saber de quem eu estou falando, mas Deus é bom o tempo todo, glória a Deus.
E eu não descobri nada, o Senhor foi revelando para mim esses mistérios que essa palavra contém, né? E que, assim, algo que saltou muito aos meus olhos e que hoje eu quero compartilhar com vocês em específico é sobre o olhar de Jesus quando vê a multidão, né? Então, em alguns aspectos, assim, em Mateus ele fala que Jesus, quando saiu do barco e viu aquela multidão toda, ele teve compaixão deles e curou os doentes. Em Marcos, se eu não me engano, ele diz que viu aquela multidão, sentiu compaixão dela e começou a ensinar elas. Ele sentiu como se elas fossem ovelhas com o pastor e começou a ensiná-las. E acho que Lucas vai falar também que ele teve compaixão, né? E começou ali a falar com elas. Então, eu falo que, assim, esse negócio de ter compaixão é algo que parece tão bonito. Parece não, é bonito. Carrega uma beleza, carrega uma riqueza, carrega realmente, eu vou falar pra vocês, algo sobrenatural, né? Algo assim que vai além do que nós, nós na nossa humanidade podemos ver e podemos ter e podemos fazer isso de forma tão orgânica, né? Deveríamos, né? Porque a gente precisa aprender a andar no Espírito para poder então viver de forma orgânica as coisas do céu. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, eu creio, né? O Senhor, ele é muito pontual em levar-nos para aquele lugar onde Ele quer, para onde Ele almeja, para onde nós devemos estar. E Ele só precisa de um coração quebrantado e contrito. Ele só precisa de alguém que sabe das suas feiuras, dos seus pecados, dos seus embates, do que realmente carrega de ruim. Ele precisa de alguém que não dê justificativa para sua má atitude, para aquilo que não está no coração de Deus que você está fazendo, daquilo que não está agradando Deus e você ainda continua fazendo, e você sabe por quê, né? Porque muitas das vezes eu fui aos pés do Senhor orar e falava: Deus, eu estou fazendo isso por causa disso. Deus, eu não aguento mais isso por causa disso, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa de betano. Ai, mas Deus, a pessoa isso, ai, mas Deus, a pessoa aquilo, ai, sabe assim, mas me perdoa, Senhor, eu sei que eu tô fazendo o que o Senhor não gosta, que o Senhor não aprova, mas olha, Deus, sabe assim, essas coisas que eu costumo dizer que a imaturidade nos traz, né? Porque enquanto meninos, enquanto imaturos, eu ainda quero chegar num nível de maturidade, né? Assim, não vou falar perfeito, porque perfeito é só Jesus e Ele tá em mim, mas eu sei que falar isso é muita arrogância da minha parte, mas eu quero realmente chegar nesse nível de maturidade. Eu tava até falando isso com Deus hoje, pela manhã na oração que eu tava fazendo na fogueira. E eu falei: Deus, eu preciso sair desse lugar. Deus, eu não sei por onde começar, porque tem tantas coisas em mim que eu preciso mudar, mas eu quero definitivamente que a minha alegria plena volte a mim. Eu perdi a minha alegria plena em algum momento da minha vida, né? Em um momento que eu senti muita dor, que eu senti muita dificuldade, que eu senti muita vontade de desistir. E eu sei disso, mas eu não consigo recuperar ela integralmente. Eu recuperei parte da minha alegria, mas eu sinto ainda como se faltasse parte dela em mim. E hoje eu tava falando pro Senhor e chorando aos pés do Senhor e pedindo isso pra Ele, né? Senhor, eu quero a minha alegria completa, né? E eu sei que eu preciso mudar o meu jeito de ver, eu sei que eu preciso mudar o meu jeito de me comportar, eu sei que eu preciso literalmente olhar só pro Senhor. Eu sei que eu preciso aumentar o nível de esperança, né? E essa palavra sobre a multiplicação, ela carrega muito disso. Porque quando a gente fala, Ele teve compaixão de olhar, Ele teve compaixão de cuidar, Ele teve compaixão de ser o pastor delas, Ele teve compaixão para poder ensinar elas o que elas não sabiam, o que Ele via que elas não sabiam, Ele teve compaixão de alimentá-las, Ele teve paixão de curar os doentes. Então, assim, compaixão, né? E compaixão é o que? É realmente você se colocar no lugar do outro e dar a ele o que ele não tem. É você talvez tirar de você e dar o que você não tem, o que você tem para o outro, para suprir a necessidade do outro.
Mas a gente é muito bom nisso quando se trata até de, eu falo que as pessoas são muito solidárias quando se trata de uma criança doente. A gente teve uma experiência de assim, muito poderosa, assim, que a sobrinha da Thay passou por um problema, assim, e tantas pessoas ajudaram. Em acho que uma semana e pouquinho, eles arrecadaram todo o dinheiro que precisava para fazer a cirurgia dela, porque vocês sabem que o sistema de saúde público é terrível, né? E assim, nasceu um tumor que não era maligno, mas estava enorme, ela sentia dores e precisava retirar aquilo urgente e esperar o tanto que o SUS quisesse, né? Até talvez aquilo estava afetando a garganta dela, estava afetando a audição dela. Então, assim, fora as dores que ela sentia. E assim, a gente viu assim as pessoas tão solidárias e de repente multiplicou-se 17 mil, gente. Eu tô falando de 1.000, 2.000, tô falando de 17 mil. E a gente vê a compaixão das pessoas quando é uma criança. Mas quando você fala a mesma coisa sobre um adulto, talvez não surja o mesmo efeito. Porque sabe por quê? Porque em vez de compaixão, as pessoas começam a procurar, mas cadê os pais? Cadê as pessoas? Mas é adulto, se vira, dá conta, né? Tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, quem que vai correr com eles? Né? Eu já vi essas coisas acontecerem dessa forma. Então eu falo que a nossa maneira de compaixão, a gente tem uma medida ali, né? A gente tem uma medida que se torna a nossa justiça, chama justiça própria. Então nós olhamos para o outro com paixão até aquele momento em que eu quero, até onde eu acho que é cabível, até onde eu acho que ela merece ou não merece. Nós fazemos isso. Eu faço isso, né? Eu tenho aprendido muito em Deus que eu não posso deixar de ter compaixão, que eu preciso ajudar, mas que tem horas que a gente tem que agir como Jesus também. Jesus não morava com a multidão. Jesus estava no meio da multidão, ele fazia o que tinha que fazer, ele pregava ali a palavra, ele pregava sobre o reino dos céus, ele pregava sobre arrependimento, ele curava os doentes, ele curava as pessoas não só fisicamente, mas curava os corações delas, mas ele se retirava. Entende? Às vezes tem uma grande diferença entre a gente ter compaixão, fazer o que tem que ser feito e morar lá naquele lugar, ou permitir que as pessoas morem nesse lugar onde elas só têm necessidade. É difícil de separar uma coisa da outra, porque é uma linha tão tênue, uma linha tão fininha, que às vezes nós acabamos partindo de um lugar para o outro, assim, partindo da compaixão, saindo da compaixão, indo para a justiça própria é muito rápido, né? E nessa multiplicação de pães, algo assim que me vem a respeito dessa compaixão é a conversa que Jesus tem com os discípulos na hora que eles falam, olha, manda a multidão... gente, pelo amor de Deus, né? Eu tenho certeza que eu agiria da mesma forma. Não vou me falar, ai, gente, mas os discípulos de Jesus, não. Eu agiria da mesma forma, com certeza. E aí os discípulos chegam e falam para Jesus, Jesus, manda essa multidão embora porque já tá tarde, né? E eles estão com fome, eles precisam comer. E Jesus, com aquela compaixão de como ele viu, de quando ele viu aquela multidão, ele olha para esses discípulos e fala, mas eles estão aqui há horas e elas estão com fome, nós precisamos alimentar elas. Filipe fala para ele o quê? Ai, Senhor, mas nem com não sei quantos denários aí a gente conseguiria comprar comida para todo esse povo. E aí, a pergunta é aonde eu quero chegar hoje com vocês. Jesus vira para eles e fala assim, ó, o que vocês têm? O que vocês têm? E André fala, ó, tem um menino aqui que falou que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu tava vendo um estudo recentemente, e quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu não tinha descoberto isso. Mas... mediante a história do tempo, da época, daquele dia, acredita-se realmente, por conta da história, que a gente fala 5 pães e 2 peixinhos aqui no Brasil, a gente pensa o quê? Em pão franceses, né? 5 pãezinhos, 2 peixes pequenos, tá. Mas diz que aquela criança, porque diz que era uma criança
que levava um lanche que a sua mãe própria fez para ele, os 5 pães de que estamos falando seriam 5 pães em formatinho redondo, em formato do tamanho de um cookie. Em tamanho de um cookie. E em cima desse cookie, presta bem atenção, às vezes era colocado esses peixinhos, que era do tamanho do cookie. Então só tinha 2 peixinhos, porque senão o menino já tinha comido 3 peixinhos, né? Então tinha 5 pães e 2 peixinhos ali. Então assim, vendo isso nessa dimensão, por essa ótica a gente fala Deus. A hora que eles falam, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Aí eles mostram e falam, oi, 5 pães e 2 peixinhos. Pra que é isso? E tanto é que André fala isso, né? Ele fala, mas o que é isso para uma multidão de 5.000 pessoas? Então, Jesus olha pra cara deles, né? Acho que João fala, Jesus já sabia o que ia fazer. Ele só tava testando a gente. Não fala com essas palavras na íntegra, mas ele fala, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Né? Jesus estava só olhando as nossas reações. Dando uma pausinha aqui, eu fico pensando, sim, exatamente, Silvia. 5 pães, tipo uma bolachinha, e os peixinhos colocava em cima ali, tipo era um sanduíche. E eu vejo assim, aí André perguntando, todos os discípulos falando, não é, Deus, melhor mandar todo mundo embora e vamos embora, porque a gente precisa comer também, porque a gente precisa se alimentar. Eu acredito que eles também estavam bem cansados, porque eles organizavam as multidões, mas enfim. E aí a pausa que nós estávamos fazendo, né? Quando o Senhor fala, tá, o que vocês têm? Né? Quando eles questionam, como que vai fazer isso, né, e tal. E Jesus vendo reações dele, era nisso que eu queria chegar, tava aqui só voltando um pouquinho para me lembrar. E eu fico pensando em como Jesus está me olhando e vendo todas as minhas reações, enquanto ele já me disse tudo que eu preciso fazer. Enquanto ele já deu na minha mão toda a provisão de que eu preciso. Enquanto ele já liberou sobre a minha vida toda a palavra que eu preciso. É pesado, né? Mas eu tava falando com o Senhor isso hoje. Não assim dessa forma tão, né? Mas eu tava falando sobre isso com o Senhor. Que eu sei o que ele espera de mim. Eu sei o que ele quer de mim, mas é como Paulo fala em 2 Coríntios 7. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal eu acabo cometendo todo dia, toda hora. Gente, é tão desgastante pra mim. Quando eu falo pra vocês de repetição, eu falo sobre a minha repetição. Eu tenho um grande problema com repetição, mas eu tenho um problema com a minha repetição. Que nem o Senhor me disse uma vez que eu tava passando por uma situação e ele falou assim, qual a surpresa que você tá vendo nisso? Eu falei, nenhuma. É a mesma coisa sempre. Ele falou, pois é, a única surpresa é a sua reação que não muda. Pesado, né? Eu falo, gente, vocês querem andar com Jesus, querem viver com Jesus? Toma cuidado com o que você pede, aonde você quer mesmo entrar, porque você não precisa de ninguém ali, sabe? Pra poder falar algo pra você, ele mesmo fala, ele mesmo te pega, ele mesmo te joga pra cima, te segura ao mesmo tempo. Mas eu lembro desse dia em que o Senhor me disse, o que tem diferente nisso? Eu falei, nada. Mesma coisa? Sempre, todo dia, mesma coisa? Sempre não muda? E aí ele falou, tá, mas a sua reação deveria ser diferente. A sua reação deveria mudar. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Catita. Um ótimo dia pra vocês, suas lindas. E as nossas reações precisam mudar. Aí a gente volta lá naquele problema automático padrão. No padrão que a gente desenvolveu por conta das nossas frustrações. Sabe por que a gente fica voltando nos padrões? Porque a gente não perdoou. E aí você acha que perdoou, mas você não perdoou. Enquanto o perdão não for 100%,
completo dentro de você, as suas reações não vão mudar. Foi isso que eu ouvi do Senhor. Michele, enquanto você não perdoar 100%, você não vai conseguir olhar com compaixão. Você vai conseguir só olhar com justiça própria. Você vai conseguir olhar apenas com cansaço. Entende? Nós começamos a olhar, lembra que eu falei ontem sobre expectativa? Nós começamos a olhar de novo para o que os outros estão fazendo e deixamos de fazer o que nós temos que fazer. Nós deixamos de nos preocupar e nos apoiar em o que nós devemos mudar. E nós começamos a nos apoiar no outro. E aí fica tudo difícil. Aí fica tudo, aí volta, dá aquele retrocesso gigante na nossa vida, em que nós nos perdemos dentro de nós mesmos. É isso que acontece. Quando o quê? Quando nós não estamos produzindo fruto do Espírito. E a gente sempre volta no mesmo lugar, gente. Vocês vão ouvir repetidamente eu voltando sempre no mesmo lugar, porque não tem jeito. Eu posso temer a Deus e graças a Deus, quando nós tememos a Deus, nós conseguimos entrar nesse lugar onde Ele nos cura, onde Ele nos fala, onde Ele nos disciplina, onde Ele nos abraça. Mas a gente precisa fazer algo. A gente precisa andar no Espírito. E o fruto, produzir o fruto no Espírito é realmente, como que eu posso dizer? Como que eu posso ilustrar? Uma árvore mesmo. Uma árvore de laranjas nasce. Tá, beleza, ela nasceu, mas ela não está produzindo fruto ainda. Então você olha e fala, nossa, que árvore linda. Mas se ela não tem laranja, você talvez nem saiba que é de laranja. Hã? Entende? Então, às vezes, nós somos apenas uma árvore linda. Com folhas lindas, nós fazemos até sombra para alguém que está ali aflito. Nós até escondemos alguém debaixo da nossa sombra. Damos repouso para alguém que está cansado debaixo da nossa sombra. Mas sem produzir fruto, lembra que eu disse para vocês em outra live? Nós somos inúteis. Nós estamos só ali sugando o que a terra tem, nos alimentando do que a terra tem. No nosso caso, nós estamos nos alimentando do que Deus nos dá. Nós estamos sendo cheios do Espírito, mas nós estamos retendo o fruto. Por quê? Porque nós não estamos a fim de produzir. Porque é bom só ser sombra, é bom só ser visto, é bom só estar ali, todo mundo fala, que árvore bonita. Mas você quer realmente só ser uma árvore, não produzir nada, não produzir algo que alimente, algo que nutra, algo que cure. E não tem como nós fazermos algo desse nível, nesse tipo, se nós não morremos todos os dias. Naquele dia o Senhor estava olhando as reações dos discípulos e hoje Deus está olhando a minha e a sua reação. O que você tem aí na sua mão que você acha, como Deus disse para mim quando Ele ministrou e revelou essa palavra para mim? O que vocês têm? Ele perguntou para os discípulos. Os discípulos apresentaram uma dificuldade. Apresentaram algo impossível. E o Senhor lhes lembrou de quem Ele era. Uau! Jesus pegou o que eles achavam impossível e tornou em algo que eles se lembrassem de com quem que eles estavam falando. E Jesus fez uma oração e falou um xarabacanta, não. Jesus pegou o pão. Imagina aquele pãozinho. Meu Deus, queria tanto estar lá, gente. E eu quero fazer uma recomendação para vocês dentro disso. Assistam a série, tá na Netflix, graças a Deus. Chama The Chosen, Os Escolhidos. É a melhor série que fala a respeito de Jesus que eu já assisti na minha vida. Assista com seus olhos espirituais, com seus naturais, mas fique atenta, assim, é impossível você não sentir a presença de Deus, é impossível você
não mergulhar em todas as histórias de Jesus através dessa série. Então, se você não assistiu, não perca tempo. Em vez de assistir essas coisas aí, né, que às vezes não edificam nada a gente. Não que a gente não tenha que assistir, mas que nem eu já falei pra vocês, não sei se eu comentei ou já comentei. Eu gosto muito de série, eu gosto muito de filme, mas eu preciso me policiar muito. Porque eu gosto muito mesmo. É algo que me relaxa. Sabe assim, é algo que apaga minha mente. Eu consigo apagar, relaxar e ficar muito bem assistindo. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para isso não me preencher. Então, já falei para vocês que eu tomo muito cuidado com isso e eu sou muito cuidadosa a respeito disso. Quando eu vejo que eu tô, nossa, eu tenho que assistir isso, nossa, eu já paro. Séries que tem, assim, mais de uma temporada, mais de... Gente, eu nem assisto. Porque, assim, eu tenho um grande problema. Lembra que eu falei pra vocês do meu padrão? Então, meu padrão é o quê? Começar algo e terminar, ok? A série, ela tem 20, 30, 40 episódios de 1 hora. 40 horas. Uau! Quantos dias? Então eu fico, ai, será que vai acontecer amanhã? Sabe? Então, assim, eu me policio muito sobre isso, porque realmente não dá pra gente ceder tanto a carne, porque ela é muito folgada. Eu falo isso, a carne é uma folgada. Você der um espacinho pra ela, ela monta em você e ó, faz você de mula. Até ela obter tudo que ela quer, a satisfação, o prazer do jeito que ela quiser. E o prazer da carne não tá em Deus, né? Não tá no Espírito Santo. Então, quando nós falamos a respeito das reações, falamos de Jesus pegando o pãozinho. O pãozinho. Desse tamanho, gente, o pãozinho, tamanho de uma bolacha. De um cookie. Reparte. Dá graças. Deus, eu te agradeço pelo pão que vamos comer, amém? Faz a mesma coisa com o peixinho, que também era do mesmo tamanho. Divide o peixinho, ora. Isso ele já tinha pedido para os discípulos pegarem cestos, né? Eu fiquei imaginando a cara dos discípulos, meu Deus. Jesus tá doidão. E a surpresa deles ao olharem os cestos todos cheios. Todos cheios. E ao olharem aquilo se multiplicando de forma com que, vamos pegar isso aqui e achar que tá vazio, o negócio tá cheio. Deus, eu fico imaginando assim, como eu queria estar naquele dia lá para ver isso de perto. Né? Como eu queria estar lá para poder viver isso assim e andar com Jesus. Com certeza seria uma das mulheres que estava andando com Jesus. Porque a Bíblia fala de algumas mulheres. E a história também que eu tô falando pra vocês do The Chosen mostra realmente que algumas mulheres andavam, porque precisavam cuidar das coisas, né? Apesar de eles não terem residência física, tinha que ter mulher pra cozinhar, mulher pra cuidar das coisas, organizar ali o lugar que eles estavam vivendo, né? E eu queria muito ter sido uma dessas mulheres. Já pensou, gente? Que maravilha, que incrível. Enfim, eu ia andar com ele, mas hoje ele anda comigo e ele tá dentro de mim e é maravilhoso na mesma proporção e eu não vejo a hora de encontrar com ele. E é isso aí, gente. Ai, meu amado. E... Ai, gente, que vontade de estar logo, assim. Toda vez que eu falo isso, dá um acelero no meu coração, assim. Eu fico, ai, nossa... Quero ir, Senhor, eu quero ir. Mas assim como o Paulo disse, eu sei que eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui e o tempo que eu tiver aqui eu quero aproveitá-lo e levá-los aos pés de Jesus e agradar ao Senhor. E eu quero chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente, ora por mim. E quando Jesus fala para eles, Jesus faz o milagre, enfim. Mas quando Jesus fala para eles, o que eles têm? O que vocês têm? E eu fico imaginando a resposta que eles deveriam ter dado. E eu vendo a palavra e lendo, eu cheguei nessa parte, fiquei, né? Deus, Jesus, o que você queria que eles respondessem quando você falou, o que vocês têm? O que vocês têm? O que vocês têm? E aí a resposta veio assim, eu só queria que eles falassem, nós temos você, Jesus. E eu vejo isso nos nossos dias.
porque nós às vezes paramos e sentimos falta de tantas coisas. Nós ficamos ali naquela briga com a nossa carne. Ai, me falta isso. Ai, me falta aquilo. Ai, me falta, mas se eu tivesse isso eu ia ser completo. Mas se eu tivesse isso aqui eu ia ser feliz. Se eu tivesse um marido do jeito que eu imagino, se eu tivesse um filho do jeito que eu imagino, se eu tivesse um pai e minha mãe diferente, se eles fossem meus pais, eu sabia que tudo seria diferente. Se eu tivesse um filho, minha vida seria transformada. E nós ficamos falando essas coisas, mas nós temos Jesus, e o que nós fazemos com Jesus? O que nós esperamos de Jesus? Muitas das vezes nós esperamos apenas que Ele arrume a bagunça que nós fizemos. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Eu sei que não é só eu que faço isso, que eu fiz e faço. Nós queremos só que o Senhor arrume a nossa bagunça e deixe tudo organizadinho pra gente e tchau, Jesus, pode ir. E eu creio realmente, assim como o Senhor me disse muito forte no meu coração aquele dia. Eu queria que Ele dissesse, nós temos você, Jesus. Por isso nós trouxemos esses 5 pães e 2 peixinhos aqui. De tudo que eles já tinham visto, de tudo que eles já tinham andado, de tudo que eles já tinham experimentado em Jesus e com Jesus, aquilo não deveria ser uma pergunta retórica, não podia ter dúvida no coração deles, mas como o próprio Jesus dizia, eles ainda não estão prontos. E eles não estavam prontos para a morte de Jesus, eles não estavam prontos enquanto andavam com Jesus, eles só ficaram prontos depois que Jesus ressuscitou. Sabe o que isso leva pra gente? Que nós temos que estar prontos, porque Jesus já ressuscitou. Quem tem que morrer agora é a gente, porque Jesus já é a vida que nós precisamos ter. E às vezes nós ficamos presos em circunstâncias, nós ficamos presos a loops, nós ficamos presos a círculos viciosos, círculos em que a gente não quer sair. Eu já conheci, já passou pela minha vida tantas pessoas que eu quis ajudar e libertar, mas elas não queriam Jesus, elas queriam só as minhas mãos. Elas queriam a alegria que eu carrego, elas queriam a casa sempre disposta e aberta que eu sempre tive, elas queriam estar, mas elas não queriam Jesus. Elas queriam o que eu tinha, mas elas não queriam passar pelo caminho que eu passei. Elas queriam a vida que eu tinha, mas elas não queriam morrer. E é tão triste isso, é tão triste, é tão triste. E eu falo hoje, Jesus está perguntando para você, o que você tem? É 5 pães e 2 peixinhos? Suficiente para que eu faça um milagre. Jesus não precisa de muito. Ele só precisa que você entregue o que você tem para Ele. Ele só precisa que você queira, a partir disso, o que é muito importante. Quando você entrega algo, a única coisa que você tem para Jesus, o único desejo que precisa ser no teu coração não é que Ele multiplique algo para você, mas que Ele multiplique algo em você. 5 pães e 2 peixinhos dá para alimentar você? Tá dando para alimentar você? Que bom. Mas 5 pães e 2 peixinhos que você tem para alimentar você, entregues na mão de Jesus, eles se multiplicam para que você alimente mais que 5.000 pessoas. Pega aí essa palavra no teu espírito. Estou profetizando sobre a sua vida, assim como foi profetizado na minha, quando eu recebi essa palavra. Quando eu recebi essa palavra no meu coração. O que você tem? Não tenho nada. Então dá para Jesus. Porque Ele vai multiplicar. E não só você será saciado, mas toda a multidão que espera pelo que você carrega. Que espera pelo que você tem. A gente precisa entender que o Senhor reparte, não divide. Ele reparte e não divide. Qual que é a prova disso? Essa multiplicação. Ele repartiu o pão, ele repartiu o peixe,
virou 10 pedaços? Virou 10 pedaços de pães e 4 peixinhos? Não. Alimentou uma multidão de 5.000 pessoas e historiadores falam que não tinham só 5.000 pessoas, porque naquela época era contado apenas homens. Mulheres e crianças não eram contados, então acredita-se que alimentou muito mais que 5.000 pessoas. Dividiram as pessoas ali para elas poderem se alimentar. Diz que elas comeram. E a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, vai dizer que sobraram 12 cestos cheios. Tem alguma relação assim? Nossa, 12 cestos, um para cada discípulo. Sabe o que eu vejo Jesus fazendo? Fala, aí, ó, o que vocês têm agora? Ele pediu para recolher o que sobrou, para dizer para eles, e agora? E se eu perguntar de novo o que vocês têm, o que vocês vão dizer? Hã? Com milagre na mão, o que vocês vão dizer que vocês têm? Será que é possível a gente ter um milagre nas mãos? Será? Será que é possível a gente ter um milagre nas mãos e ainda não ver que nós temos Jesus? Eles agora não tinham ali mais para alimentar mais uma multidão daquelas. Jesus podia ter perguntado, né? Recolhem os cestos, e talvez ele perguntou, a gente vai saber isso quando chegar lá. Eu tenho muitas perguntas, eu quero ter a oportunidade de conversar com os discípulos de Jesus, se for possível. Sentar com eles e falar, me conta, tem muita coisa que eu quero saber. Eu sei que eles vão ter muitas perguntas para fazer para mim também, para mim e para você. Como assim, Michele? Eles andaram com Jesus, mas nós tivemos Jesus dentro de nós. Nós temos Jesus dentro de nós. Imagine a curiosidade deles para saber como que é ter Jesus dentro de nós. Apesar que os discípulos também passaram por isso, porque Jesus ressuscitou e deixou o Espírito Santo. Mas aí, o que você fez com tudo isso? Se nós fizemos aquilo, qual a quantidade que você deu no nosso trabalho? Sabe? Então eu falo, realmente, Jesus, ele reparte para multiplicar, ele não reparte para dividir. Pega isso no seu espírito, o que parece pouco para você pode se tornar alimento para uma multidão inteira. O que você carrega e acha insignificante muitas das vezes, acha que não vai ter proveito, acha que não dá para aproveitar em nada. Jesus vem e faz um milagre que você nem está esperando. Ele surpreende até você mesmo com tudo que ele pode fazer. E essa palavra dá pra gente tirar muita coisa, porque eu tirei muita coisa dela. Mas essa foi uma das coisas mais, assim, impactantes que o Senhor falou realmente durante esse tempo, esse período, essas mesas que nós fazíamos, que nós repartimos realmente o pão da palavra. Repartíamos, o Senhor me pontuou algo muito interessante a respeito disso, que o pão era realmente a palavra, mas que o peixe era a carne. E que eu precisava multiplicar o pão da palavra para que a carne pudesse se submeter, sabe? Então eu vejo o Senhor falando de várias formas e diversas formas, algo que nós precisamos entender como um todo. Você quer ser multiplicado no seu dom, entrega o que você tem para Jesus, mas você quer multiplicar os outros, multiplica o pão da palavra. Vai para a Bíblia, vai para o que Jesus dizia, vai para o que Deus disse. Multiplica o pão da palavra. O que eu estou fazendo aqui com vocês é repartindo o pão que eu tenho. Repartindo o pão que veio dos céus para mim, mas não é meu. Lembra do reter? Se eu retenho, que diferença isso vai fazer? E eu espero que o pão dessa manhã tenha alimentado você de forma incrível, maravilhosa e poderosa. Eu creio realmente que o Senhor quer fazer algo muito grandioso na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. Tem feito por quê? Porque eu não estou onde eu deveria estar, gente. Eu não sou nenhum tipo de hipócrita para dizer, olha que eu sou perfeita, minha vida é perfeita, meu casamento é perfeito. Não é verdade. Nós estamos lutando para chegar lá. Nós estamos caminhando, eu estou lutando com todas as minhas forças para chegar lá. Tem sido muito difícil para mim e para quem tá comigo. Porque se eu sou difícil, imagine como que não deve ser para eles. Se eu sei o quanto eu sou difícil, imagine como não deve ser para eles.
me ver difícil assim. Me ter todos os dias difíceis assim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do que eu carrego. Eu não vou desistir de quem eu sou em Cristo. E eu acho que você, tenho certeza que você deveria fazer o mesmo. Lutar com todas as suas forças. Ai, mas eu tô já no chão. Vai arrastando mesmo. Vai arrastando mesmo. Perfeita pra você, graças a Deus, né, Thay? Pelo menos pra alguém eu sou perfeita. E ela é perfeita pra mim, viu, gente? É tudo que a gente precisa e merece. A gente fala isso uma pra outra. E é tão bom ter pessoas que acham a gente perfeita pra elas, né? É tão bom isso, gente, porque dá uma animada, né, gente? O dia que a gente tá assim, mas, né? Ai, Deus, como eu sou terrível. E eu quero terminar esse domingo tão glorioso com você hoje, dizendo que a gente precisa realmente fazer parte dessa geração que busca o Senhor mais que a sua própria vida, dessa geração que não tem medo de se expor, dessa geração que mostra suas feridas, mostra suas cicatrizes, né? Mostra feridas, mas mostra cicatrizes também. E que sabe que existe um Deus que vai curá-las. Uma geração que está entusiasmada com o que o Deus pode fazer. Uma geração que reparte o que tem. Independente de... Tem alguns pães no forno, tem alguns pães que estão crescendo. Que lindo isso. Tem alguns pães ainda que não começaram a ser preparados. Glória a Deus, aleluia. Mas o que tem pronto eu preciso repartir, senão vai estragar. Deus é tão maravilhoso, né? Ele vai nos dando flashes e de coisas que a gente fala, Deus, mas eu não posso falar isso, eu não posso dizer isso, eu não posso viver isso na situação que eu vivo. E ele fala, tem pães prontos e tem pães que estão no forno e tem pães que estão crescendo, tem pães que nem foram amassados ainda. Esses que estão prontos precisam ser repartidos e Deus é maravilhoso porque misericordioso, bondoso, porque Ele não espera que a gente esteja com todos os pães prontos. Ele sabe que a gente nem dá conta de fazer isso. Mas Ele vai nos aumentando de nível, Ele vai nos recompensando, Ele vai nos habilitando à medida em que nós entendemos o que precisa ser repartido. E só gratidão por essa manhã. Só gratidão por tudo que Deus tem feito. Gratidão por poder viver essas experiências. Por viver essa experiência de 28 dias que está sendo tão rica para minha vida. Está sendo tão poderosa. Talvez vocês não tenham dimensão do quanto está sendo. Mas tem sido poderoso demais. E eu espero que esteja... Tainá, gente. Eu sou o pão que está sendo amassado. Ai, eu tô te amassando. Com todo prazer. Ai, Deus, que delícia, gente. Essa presença tão doce do Espírito Santo. Vamos orar, não tem mais o que se fazer. Ele vem, Ele faz e... Vamos orar para terminar. Mais um dia, menos um dia. 21. Ó, chegamos à maturidade, 21. Ai, que Deus maravilhoso. Eu quero que você seja grato hoje. Pega o seu pãozinho aí, o seu peixinho. Reparte ele da graça do Senhor comigo. Pai amado e querido, essa manhã, Senhor, eu pego o pão, Senhor. O pão que o Senhor me permitiu já, Senhor, fazer. E eu reparto, Senhor, o pão. Eu dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, até agora. Peço que o Senhor multiplique tudo isso que eu tenho até agora para trazer a Ti, Pai. Que pessoas sejam alcançadas, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu amor, pela Tua bondade, assim como eu tenho sido todos os dias da minha vida. Eu Te agradeço, Senhor.
Eu te agradeço por cada pessoa, eu te agradeço, Senhor, por cada vida, Pai, que será levada até o teu altar, por cada vida, Senhor, que vai entender, Senhor, que vai poder viver, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer através dessas vidas, Pai. Todas essas pessoas que se levantarão como um grande exército para viver a plenitude da tua palavra, para viver, Senhor, a plenitude do que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por todos os dias, por todos os momentos, e que a tua luz, Senhor, venha brilhar cada vez mais em nossas vidas. Guarda, Senhor, o nosso domingo, guarda os nossos corações, para que essa palavra, Senhor, não saia de nós. Renova as nossas mentes, Senhor, de forma com que nós sejamos, Senhor, levados até a Ti de forma muito natural e orgânica, para então ouvir o sobrenatural que vem somente de Ti. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que és e por tudo que o Senhor vai fazer, sendo quem és na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus por isso. E amanhã nós estamos de volta aqui com mais um pouquinho do que Jesus tem para nós. E eu espero você aqui amanhã às 8 horas da noite. Em nome de Jesus, um ótimo domingo. Come pouco, tá? Não come um monte não, senão depois você vai ficar arrependida, viu? Não vem com esse negócio de segunda é dieta não, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo e até amanhã.